Você já teve um dia de fúria em que você acordou e você queria matar todo mundo? Era o dia que você achava que, assim, todo mundo era culpado de tudo. E você saiu esbravejando, você nem conseguia compreender por que você estava maltratando as pessoas. Mas o que elas recebiam de você não era legal. Eu quero trabalhar com você essa semana a diferença entre sentir uma emoção e ser dominado por ela. Já aconteceu com você? Se você viveu um dia como esse que eu falei, um dia de fúria, provavelmente você foi dominado por uma emoção ao invés de controlá-la. Convido você, porque essa semana está começando o Café com Propósito e nós falaremos cuidando das suas emoções. Te aguardo depois da vinheta. Segundou, estamos começando mais um Café com Propósito e eu quero desejar a você um excelente dia. Estamos começando uma semana abençoada, só que eu preciso que você acredite que essa semana será abençoada. Porque se você não acreditar, meu querido, minha querida, fica complicado. Por quê? Porque lá em Provérbios diz, assim como o homem pensa, é como ele é. E esta semana nós trabalharemos justamente um gatilho que pode fazer com que você ganhe ou perde. Um gatilho o qual pode te levar para o sucesso ou para o fracasso. Isso em todas as áreas da sua vida. E do que eu estou falando? Eu estou falando da gestão das suas emoções. E no episódio de hoje, nós trabalharemos o seguinte tema. Você sente ou você é dominado pelo que você sente? A pergunta parece a mesma, não é? Mas não é. Quando eu pergunto para você... Na verdade, antes de eu perguntar para você, Carla, você sabe a diferença entre você sentir algo e você ser dominada pelo que você sente? Não. Agora eu vou perguntar para outra pessoa que está aqui, gente. Gabriel, você sente ou você mais sente ou você é mais dominado pelo que você sente? Mais sinto. Você mais sente? O Gabriel respondeu, gente, de um jeito que eu acho que ele sabe o que ele está falando, hein? Então vamos lá. O que acontece? Quando você sente uma emoção, não necessariamente você precisa ser dominado por ela. Só que para isso, você precisa discernir o que você está sentindo. Muito do sofrimento do ser humano, e gente, eu recebo inúmeros clientes que quando chegam aqui no meu consultório, eles ficam totalmente perdidos, eles ficam estressados, eles ficam, às vezes, até desanimados. Por quê? Porque se sentem impotentes, sabe, diante do cenário que estão vivendo. E o que acontece? Eles chegam e falam assim, Dani, eu estava tão triste, que eu não consegui fazer nada. Olha só, eu estava triste. Era o sentimento. Então ele estava sentindo-se triste. Porém, quando ele me diz, mas eu não consegui fazer nada, o que aconteceu? Ele foi dominado pela tristeza. Compreende? Então, Dani, essa semana eu estava tão triste, é o que ele estava sentindo. Dani, essa semana eu não consegui produzir nada. Ele foi dominado pela tristeza. Mas como que eu faço? Eu consigo identificar o que eu sinto? Eu consigo controlar a emoção que vem sobre mim? Consegue. Você viu que o Gabriel, quando eu perguntei para ele, ele disse que ele mais sente do que é dominado pelo que sente. E depois dessa semana, você também vai aprender a ser menos impactado pelo que você sente e mais eficaz no domínio próprio diante das suas emoções. Gente, as emoções é algo que muitas vezes você não vai controlar. Por exemplo, você está na sua casa e de repente alguém passa ao seu lado, alguém está com um martelo na mão. Faz comigo essa historinha aí na sua cabeça. Alguém está com um martelo na mão e essa pessoa passa ao seu lado, só que você está descalço. Essa pessoa se distrai e o martelo cai da mão dela e vai diretamente nos seus pés, batendo nos seus pés. Ele não cai de uma forma, que
cause ali um prejuízo físico, mas uma dor imensa. Ele cai de uma forma que ele provoca uma dor muito grande. Quando você sente essa dor, imagina, gente, alguém passando do seu lado, você descalça e o martelo caindo em cima do seu pé. Carlinha, tá conseguindo sentir? Muita dor. Muita dor, né? Gente, imagina isso acontecendo com você. Diante dessa situação, qual é o sentimento, qual é a emoção que tende a emergir de imediato? Tem gente que vai esbravejar, tem gente que vai soltar algumas palavras torpes, né, Carlinha? Carlinha, você tem cara de que, olha, daria um glória a Deus, aleluia, abençoa essa pessoa, Jesus. Carlinha é crente, gente. Carlinha ia orar pela pessoa na hora, não ia, Carlinha? Ou não! Ou seja, na hora ali, gente, só no momento que você vai saber o que você vai fazer. Porém, quando eu aprendo a desenvolver o filtro mental, eu consigo discernir o sentimento, a emoção e consigo automaticamente, tá? Eu consigo fazer essa virada de chave de não ser dominado por aquilo que eu estou sentindo. Então, por exemplo, na hora que o martelo cai, às vezes dá vontade de voar na jugular da pessoa. Você está sentindo uma dor imensa. E talvez você quer falar para a pessoa que ela é uma distraída, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas você engole, respira, olha para a pessoa. Às vezes na hora você nem quer falar nada. Tipo, some da minha frente em nome de Jesus, né, gente? A gente é ser humano! A gente é ser humano. O que a Bíblia fala? Fugir da aparência do mal. Então, manda o coleguinha fugir, entendeu? Porque naquele momento, né, o vulcão tá entrando em erupção. Então, o que a gente faz? Às vezes, não vou falar nada agora, porque se você der vazão à emoção que está tomando conta de você, você pode ser dominado por ela e perder o controle. É muito comum nós ouvirmos pessoas que dizem, nossa, eu perdi a cabeça. Eu fiz isso, mas eu nem vi o que eu fiz. E foi um ataque de fúria. Foi ali um momento, uns 5 minutos que me deu, que eu não sei o que aconteceu comigo. Isso é real. É por isso que a palavra de Deus diz, filhinhos, ireis, mas não pequeis. Porque na hora que vem uma emoção como essa, gente, a ira vem junto. Nos próximos episódios eu vou falar mais sobre isso, mas a ira vem causando ali, eu uso a alegoria do vulcão mesmo, porque é isso, sabe? É como se ele fosse entrar em erupção ali e você entra naquele fervo de querer jogar toda aquela larva quente em cima da pessoa. Quando nós entramos nesse lugar, a gente cai no que Jesus diz pra gente não fazer. Porque machucar o outro é fazer mal a ele. E sim, isso seria o ato de pecado. Então, nesta hora, nós precisamos ser intencionais em sentir, mas não ser dominado por aquele sentimento / emoção. Dani, mas como eu faço isso? É treino, gente. É treino. Primeiro, você precisa querer. Sabe por quê? Porque às vezes você já está acostumado ou acostumada a jogar em cima das pessoas tudo o que você sente. Então, se você está alegre, você está tão feliz que você fica eufórico. Às vezes fica até o chato do rolê, né? Todo mundo está ali e tal, e você está numa euforia até um pouco exagerada. Se você está triste, ou se você está de mau humor, você também acaba descontando nas pessoas que estão com você. Então, acaba sendo aquela pessoa que sente e é dominado pelo que sente. Só que a saúde das nossas emoções, a saúde emocional, ela precisa ter estabilidade. Onde há saúde, há estabilização. Onde há saúde, há ali o comportamento de autocontrole. E sim, é comportamental. Nós precisamos aprender a desenvolver isso. Eu preciso compreender que o limite existe e eu preciso respeitar esse limite. O martelo caiu da mão da pessoa sem querer. Ela não carregava no coração dela a intenção de machucar você. Mas quando você pega aquele martelo do chão e num ato de fúria,
sabe? Você fica até tomado por uma cegueira mesmo na sua racionalidade. Você não pensa no que você está fazendo. Você que pega aquele martelo e, por exemplo, devolve na pessoa, você pode machucar e pode ser até fatal. Porque você foi dominado pela ira. E a ira é um dos 7 pecados capitais, isso não é à toa. Porque a ira é algo muito sério, é algo muito verdadeiro, é algo muito real. Os nossos sistemas no cérebro, nosso sistema límbico, ele literalmente, gente, existe um hemisfério onde há ali o controle das emoções. E quando a pessoa perde totalmente a razão, a racionalização do que ela está fazendo, é porque esse sistema foi afetado. Eu vou preparar uma aula onde eu quero trabalhar com você e ensinar a você que existe o que é espiritual, mas existe o que é comportamental também. Às vezes você já está habituado ao comportamento de machucar as pessoas. Você acha que isso é patológico? Nem sempre é patológico, gente. Quantos clientes eu recebo aqui em consultório? Que no decorrer ali do desenvolvimento, cuidando da mentalidade da pessoa, eu percebo que isso não é patológico. A pessoa está acostumada a ter o hábito de maltratar as pessoas, de ser dominada pelo que sente. E isso mostra o quê? Que a pessoa não enxerga limites. O meu limite termina aonde começa o seu. Então nem tudo que eu sinto, eu posso e tenho que descontar em você. Limite. Às vezes eu posso estar até muito brava com você. Você pode ter dado uma falha comigo que me prejudicou. Mas eu não preciso ser dominada pela amargura, pela chateação, pela raiva, pela ira. Eu posso elaborar essa emoção e não jogar em você o que é meu. Porque se eu jogo em você na matéria bruta, do jeito bruto que me vem, é aí onde eu falo que o Hulk sai pra fora. Sabe o filme Hulk? Já assistiu, Carlinha, o filme Hulk? Já. O Homenzinho Verde? Sim. Gente, aquele filme, eu gosto muito de trabalhar aquele filme quando eu estou trabalhando no desenvolvimento humano. O Dr. Brenner lá, lembra? E eu gosto daquele filme onde tem aquela versão que ele anda com o relógio. Ele tem um relógio que ele conta quantos dias ele está sem a ocorrência. E aquele filme mostra exatamente o que é ser dominado pela emoção. Porque o que faz o Dr. Brenner se transformar no Hulk é ele deixar de sentir e passar a ser dominado pelo que sente. Então, quando ele sente a raiva e ele não consegue controlar a raiva, é muito legal, eu não sei se vocês lembram, que tem uma parte no filme que parece que ele tá assim, gente, eu não sei o nome do que ele treinava, tá? Então, mas eu vou colocar aqui o que eu achava que era. Tem uma hora que ele tá assim, ó, ele tá mentalizando ali, sabe? Ele tá buscando a paz. Por quê? Porque ele sabe que se ele é dominado pela raiva, o Hulk vem para fora. Então, trabalhar o autocontrole naquilo que você sente vai dar a você a capacidade e a elasticidade, pensa desse jeito, vai literalmente aumentar o seu potencial de domínio próprio, que é o quê? Que é o que a Bíblia manda a gente ter. Eu estava lendo, foi Pedro, eu estava lendo as epístolas de Pedro e João, gente, e é lindo lá como fala sobre o domínio próprio. O domínio próprio é justamente eu compreender que eu não preciso ser dominado por aquilo que vai me fazer mal. Eu posso estar triste, mas eu não preciso ser dominada pela tristeza. Vai ter momentos em que eu terei raiva, sim, eu terei raiva, mas eu não preciso deixar o Hulk sair para fora. Se o Dr. Brenner entendeu que se ele desse vazão àquela emoção negativa, o Hulk saía para fora, vamos aprender com ele. Reloginho, tantos dias sem ocorrência. Há quantos dias que você está sem explodir? Quando foi a última vez que você explodiu e machucou alguém com as suas palavras? Ou até mesmo a violência física, bateu em alguém?
Gente, quando eu vi, eu já dei o tapa. E outra, a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque isso também vira, sabe, um mecanismo de defesa. Bati no outro sem ver porque eu estava dominado pela ira. Peraí, você já extrapolou o teu limite. O teu limite, ele vai até aqui, ó. Até aqui. Aqui começa o limite do outro. Aqui está seu corpo, aqui está o corpo do outro. Aí porque você ficou irado, você vai, levanta a mão e dá no outro. Não. Domínio próprio. É o que eu e você precisamos ter para ter uma saúde emocional e mental. Porque a pessoa que ela se autodeclara que não consegue ter domínio pelo que sente, gente, cadê a saúde mental? Como está a saúde mental dessa pessoa? Porque se isso é nas emoções, nas outras áreas da vida, com certeza também está tudo desestabilizado. Está fora do lugar. Então, sim, nós precisamos colocar luz nisso e trazer à nossa mente aquilo que nos traz esperança. Alimentar a nossa mente como Davi fez. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando eu compreendo que é minha responsabilidade de não ser dominado por uma emoção negativa, a chave vira. E aí eu paro de culpar o outro por ter me feito sentir aquilo. Você pode sentir, mas você não precisa ser dominado por ela. O sentimento, o ato de sentir, você pode não controlar. Como a situação do martelo. O martelo veio e caiu do seu pé. Agora, você pegar o martelo e devolver no outro, é uma escolha. E você é responsável por essa escolha. Então, existe uma grande diferença entre você sentir e você ser dominado pelo que sente. E essa semana eu quero convidar você para começar a se observar. Como que você funciona diante das suas emoções? Como está o controle sobre as suas emoções? A saúde das suas emoções depende do seu domínio próprio. Você não é responsável pelo que você recebe do outro. Você não consegue controlar o que você recebe, mas você é responsável por aquilo que você devolve ao outro. Isso é 100% seu. Assim como eu posso esbravejar, esmurrar, falar, sabe, acabar com o outro por palavras, eu também posso me controlar. Não, eu não vou deixar esse Hulk sair para fora. Porque se o Hulk sair para fora, ele vai devastar com tudo aqui. Então não. Eu vou segurar o Hulk. Hulk fica aí dentro. Eu vou sair, eu vou esparecer, eu vou tomar uma água. Por quê? Porque eu vou trabalhar em mim o domínio próprio. Então pega a aula de hoje e leva para a observação da semana inteira. A semana inteira nós estaremos falando sobre saúde emocional. E falar sobre saúde emocional é falar sobre saúde mental. Como está a sua mente? Como estão as suas emoções? E eu devolvo essa pergunta para você. Você sente ou você está sendo dominada pelo que sente? Dominado pelo que sente. Bora ir para o espelho e se observar. Dani, como assim para o espelho? Gente, o espelho é uma coisa que eu amo. Eu amo o espelho. Sabe por que eu amo o espelho? Porque no espelho não tem fake. No espelho não tem máscara. Quando você olha para o espelho, vai aparecer um ser humano lá que é exatamente o que ele é. Se está maquiado, vai aparecer maquiado. Se está sem maquiagem, vai aparecer sem maquiagem. O espelho, gente, ele é lindo porque ele mostra a transparência. Então, eu quero te convidar para ir para o espelho. E durante muitas aulas aqui, eu vou te convidar para ir para o espelho. Porque quando você vai para o espelho, você enxerga o que precisa ser desenvolvido mesmo que você não queira enxergar. E eu quero te convidar. Dani, quanto convite é? Mais um. A querer enxergar. Gente, tem aulas anteriores aí que eu falo o processo da transformação. Não existe a transformação sem você enxergar o que precisa ser mudado. Você tem que enxergar, você tem que reconhecer, você tem que decidir mudar e você tem que agir. Tem que ter atitudes que promovam mudanças. E essa semana eu vou ensinar a você
nós estaremos juntinhos aqui, trabalhando a saúde das suas emoções. Então, tarefa para a semana. Vamos lá. E outro, hein? Ó, até agora, eu acho que isso daqui vale um like, não vale, Carlinha? Vale. Ó, a Carlinha falou que vale 2, gente. Se a Carlinha falou que vale 2, dá 2 likes aí. E se tá fazendo sentido para você, não fica só com você. Eu tenho certeza que enquanto você tá me ouvindo, você tá lembrando de pessoas que essa aula poderia ser muito importante para a vida delas. Então, se realmente é isso, manda para elas. O que é bom, a gente compartilha. O que é bom, a gente reparte. O que é bom, a gente divide. Né? Então, manda para elas. E para todos os que estão assistindo essa aula aqui, eu vou te pedir uma coisa. Vai aqui nos comentários e responde. Você sente ou você é dominado pelo que você sente? E vai ser muito legal você colocar nos comentários por quê. Porque terça, quarta, quinta e sexta, quando chegar na sexta-feira, vamos ver como vai ser a sua resposta. Porque eu acredito que se você colocar em prática tudo que nós falarmos aqui essa semana, a sua mente já vai partir para a mudança. O mindset da mudança já vai começar a acontecer. E hoje, o Café com Propósito fica por aqui. Então, curta aqui. A Carlinha falou que merece 2 likes. Compartilha e escreve aqui. Você sente ou você é dominado pelo que sente? Um beijo no seu coração. Uma excelente segunda-feira para você. Abençoada. Que o Senhor Jesus te dê uma semana incrível. E eu declaro, hein, o extraordinário na sua vida. Pegou? Tomou posse? Então vai viver em nome de Jesus. Beijo no seu coração e até amanhã, 7h07, no próximo episódio do Café com Propósito.